O que eu vou falar agora para vocês pode parecer assim muito bobo, mas não é, acreditem. Fez total diferença no meu processo de limpeza, tá? Eu falei, né, para vocês que eu comecei, eu assumi um compromisso, porque como tava a nossa vida, tá, né, a gente já contou da nossa história, vocês já ficaram sabendo, não dava mais. Não dava. Eu precisava fazer alguma coisa, ter uma ferramenta que eu não dependesse de outras pessoas. Eu não dependesse também eternamente de terapeuta, apesar que o terapeuta também tem que ter o terapeuta, as pessoas, né, podem se cuidar, mas você tem que ter uma ferramenta mínima para você saber lidar com a vida. Eu tinha muitas muletas, eu não queria muletas. Então eu me dediquei 21 dias ao Ho'oponopono. E fez toda, já na primeira semana, fez toda a diferença, né? Eu falei, né, que as ideias foram vindo, eu não produzia R$1, né? Então, assim, eu fui me limpando. Então, eu sou agraciada pela fonte criadora. Todos os dias eu tenho boas ideias, né? Porque a nossa intuição, ela vai melhorando cada vez mais. Que mais? Em 21 dias, em uma semana, eu perdi até peso, né? A minha ansiedade baixou assim significativamente, né? Vocês sabem que eu estava num quadro de depressão, ansiedade e tive crises de síndrome do pânico, que eu só fui descobrir no meio do processo, não sabia nem o que era isso, tá? Então, assim, fez total diferença. E aí eu segui limpando. Só que chega uma hora que, assim, eu percebi assim, posso melhorar? Ainda tem questões a resolver? Tenho, muitas questões. E o que fez, assim, para mim foi muito libertador, gente. Que se eu tivesse já feito desde o início, também ia ser maravilhoso. E por isso que eu quero passar para vocês. Limpem, façam Ho'oponopono, façam japamala ou façam oração para a criança interior de vocês. A criança interior é uma energia, tá? É a nossa mente subconsciente, tá? A gente guarda os nossos registros ali, a gente tem memórias muito fortes de criança, né? Para criança tudo tem um peso muito grande. Então, quando a gente começa a limpar, fazer o Ho'oponopono para nossa criança, gente, é libertador. Vocês vão ver que algumas lembranças vão vir à tona, que é justamente para vocês limparem. E como vocês vão se sentir leves. A segunda dica, né, do pulo do gato. Façam Ho'oponopono para os pais biológicos de vocês. Querem fazer, por exemplo, por que eu estou falando biológico? Porque, gente, aquele avatar que eu gosto sempre de falar, que é meu amigo, JC, Jesus Cristo, já veio aqui, já nos deu todas as dicas, né? Quando a gente escuta do honrar pai e mãe, não é brincadeira, tá? Nós somos metade nossa mãe, metade nosso pai. Isso na jornada vocês vão entender, porque a gente vai trabalhar bem, tem uma aula especial de limpeza de pai e mãe, tá? Isso aconteceu comigo, a Sara falou. Então, gente, por que eu falo biológico? Porque tem gente que foi adotado, tem gente que não conhece o pai, não conhece a mãe. Tem gente que tem traumas com pai e mãe, se for muito difícil falar o nome ou lembrar da figura, pensa numa energia feminina, uma energia masculina. Não precisa falar o nome, não precisa pensar na pessoa. Fala, meu pai biológico, minha mãe biológica. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Limpem. A grande parte dos casos, isso daqui, quem estuda a linguagem do corpo vai entender. As doenças que se desenvolvem, as mazelas na nossa parte direita do nosso corpo, estão relacionadas à nossa mãe. Coisas que nós não resolvemos com a nossa mãe ou com a nossa linhagem feminina, né? A nossa ancestralidade feminina. E do lado esquerdo com o nosso pai, a nossa linhagem masculina. Quando a gente limpa, faz o Ho'oponopono pai e mãe, a gente está honrando, que a gente está apagando as memórias, não só dos pais, mas isso serve para as nossas ancestralidades, tá? Então isso é muito importante, gente. E nosso financeiro, ele está muito relacionado à nossa mãe, tá? Quando a gente tem problema com a mãe, você pode ter certeza que o teu financeiro não vai ficar legal.
Quando você tem problema com seu pai, você não vai conseguir se encontrar profissionalmente, se colocar no mundo, se posicionar no mundo. Pode fazer mesmo quando um deles desencarnou, claro, porque ele desencarnou, mas ele existe, né? Tá? Porque eu falo, nós estamos aqui, nós não somos daqui. Eles estão vivendo em uma outra dimensão, num patamar diferenciado seu. Mas eles foram... Por que você pode fazer para o pai, por exemplo, pai adotivo, padrasto, madrasta? Pode, honre também. Mas por que é importante o biológico? Porque eles foram veículos dessa existência. Vocês só estão aqui presentes, vivos, porque duas pessoas se alinharam, né, nas suas energias e você veio, ok? Então honre. Nossa, isso vai fazer bem para ele ver que, ou ela, né, não sei quem é, né, mesmo ele no plano espiritual, ele vai estar percebendo que você está cuidando de você, que você está lembrando dele com carinho, limpando memórias, né? Porque nossos pais não são nossos pais à toa, né? Às vezes, na grande maioria, a gente já viveu outras existências. Às vezes, vou dar um exemplo, às vezes a minha mãe pode ter sido a minha filha em uma outra encarnação, o meu pai pode ter sido um irmão meu, só que nessa ele veio na condição de pai, ele aceitou que ele fosse meu veículo, tá? Então, assim, os laços são eternos, gente. Pode fazer, tá? Então, esse é o grande pulo do gato. Eu tô falando uma coisa que eu só me toquei bem depois. E começou a fazer muita, muita diferença na minha vida. Limpem, principalmente. Quer fazer Ho'oponopono para uma situação, para alguma pessoa? Beleza. Mas façam primeiramente para vocês. Quando eu me limpo, quando o meu mundo interno está bom, o meu mundo externo também tá, né? Façam Ho'oponopono para a criança interior de vocês e para os pais de vocês, ok? Combinado? Alguém tem alguma dúvida? Bota aí se alguém tem alguma dúvida. Nós vamos começar a nossa limpeza. Gente, eu sei que não é fácil o que eu tô falando aqui, não é mole, porque eu tenho que falar isso muitas vezes para as pessoas que já sofreram algum tipo de abuso, tá? Só que às vezes, o único fato, primeiro sempre para nós, claro. Primeiro assim pra gente. Se lembra que a gente falou ontem, não sei se você estava aqui, eu não vou mudar o outro, não adianta, não tenham esse pensamento, ninguém muda ninguém. As pessoas caem em si e se mudam se elas quiserem. Primeiro a gente tem que se limpar. E a partir do momento que você se limpar, você vai ver que a tua visão de mundo vai melhorar, as pessoas vão, você vai ter relacionamentos mais saudáveis. Depois para a criança interior e para os pais, tá? Se ser no mesmo dia, não. Um dia você faz para você, no outro dia você faz para a criança interior, no outro dia você faz para os pais, mas não deixe de fazer, tá? Pelo menos sempre uma vez na semana, tá, gente? Sem problema. Alguma dúvida?